A IA não está tirando seu emprego por ser mais barata. Isso é mentira. Muitas vezes, substituir você por IA custa centenas de milhares de dólares a mais que seu salário. E Wall Street sabe disso. Então, por que isso ocorre? Atualmente, há um buraco de $1 trilhão na economia global causado por executivos agindo sob o que especialistas chamam de delírio coletivo de IA, desencadeado por um chatbot de $20. Isso está levando a uma consequência. Os CEOs estão substituindo humanos por IA, e isso está saindo pela culatra. Capítulo 1. A armadilha da bajulação. Os líderes empresariais sabem o que querem. Foi assim que chegaram ao topo. Eles têm mais dinheiro, mais poder e mais confiança em seu próprio julgamento. E é exatamente aí que o problema começa. Nesse nível, já estão habituados a bajuladores e pessoas que não os desafiam nem questionam. Agora, imagine dar a esse ambiente uma ferramenta que nunca discute, que nunca os questiona. No começo, parece ideal. A IA oferece uma dose de dopamina mascarada de inteligência, impulsionando rapidamente o ego. Toda pergunta recebe resposta confiante e raramente discorda. Normalmente, pode-se contar com ela para um feedback positivo, e ela pode ser personalizada para qualquer que seja o seu interesse. Em vez de conversar com pessoas fora do computador, usuários ficam presos em um ciclo fechado de validação, com conversas sucessivas, sem resistência real. Logo, eles começam a pensar na IA como infalível, confiando em sua sabedoria como se fosse algum tipo de coletivo, um oráculo virtual, sem verificar outras fontes. E isso pode ser perigoso. Pesquisadores da Universidade Aarhus, Dinamarca, analisaram o uso de IA e chegaram a uma conclusão preocupante. Pessoas que enfrentam doenças mentais não só eram vulneráveis à influência da IA, mas também podiam apresentar agravamento dos sintomas após interagir com chatbots de IA. Eles estudaram os registros de 54 mil pessoas com condições diagnosticadas e encontraram dezenas de casos em que pacientes sofreram delírios agravados e comportamentos prejudiciais. E você colhe o que planta. E quando há bilhões de dólares em jogo, isso pode ter consequências sérias. CEOs que substituem seus funcionários por IA, ironicamente, provavelmente recebem conselhos da própria IA. A tecnologia já foi integrada às empresas muito antes de a primeira demissão acontecer. E o CEO está sentado em seu escritório de canto, pedindo conselhos ao seu chatbot e recebendo incentivo para continuar investindo em IA. Isso cria um ciclo de ilusão que não ajuda ninguém além da própria IA. O CEO tem aquela descarga de dopamina ao ver a IA concordar e, por isso, investe mais ainda. E o resultado final pode ser a maior má alocação de capital da história da humanidade. Em todo o mundo da tecnologia, os investimentos em IA estão a todo vapor. E embora existam várias grandes empresas de IA tentando tirar proveito disso, ajuda a ser o primeiro. O maior nome do mundo da IA ainda é a OpenAI de Sam Altman. A empresa segue firmando grandes acordos com outras companhias, já somando $1 trilhão. A maior parte ainda são investimentos planejados, mas esse nível de confiança na nova tecnologia nunca foi visto antes. Esse montante é enorme. Mesmo para o Vale do Silício, existem apenas 15 empresas com valor de mercado de $1 trilhão e apenas uma que atingiu a marca de $5 trilhões, a Nvidia. Suas GPUs e semicondutores se tornaram a espinha dorsal do boom da IA, e isso muda tudo. Enquanto grandes empresas correm para construir o futuro da inteligência artificial, dois nomes dominam quase todos os grandes negócios: OpenAI e Nvidia. Uma fornece a inteligência, a outra fornece o hardware. E se todo esse investimento der certo, vai tornar muita gente inimaginavelmente rica. Mas afinal, quanto é $1 trilhão? Esse valor em IA equivale ao custo de Z estações espaciais internacionais e já supera o valor de mercado de várias grandes empresas de tecnologia. Amazon, Microsoft, Meta e outros grandes nomes fizeram investimentos pesados em IA em 2025. E até agora, segundo um dos maiores nomes da economia, isso não ajudou em nada. Agora as pessoas começam a se preocupar. Capítulo 2. A alucinação do $1 trilhão. O sinal de alerta soa. Goldman Sachs é uma das fontes mais confiáveis de notícias econômicas e investimentos e está dando o alerta. De acordo com o professor de economia de Harvard, Jason Furman, enquanto o setor de processamento de dados da economia representa apenas 4% do PIB americano, ele foi responsável por 92% do crescimento do PIB na primeira metade de 2025. É a única área onde a economia está realmente crescendo. Isso significa que todos os outros negócios estão ajudando a IA a crescer, mas a IA não está impulsionando esses outros setores junto com ela, pelo menos ainda não. Todos estão acompanhando o mercado de ações com atenção.
Se a IA recebe muitos investimentos, mas ainda não aumentou o PIB dos Estados Unidos, até quando essa galinha dos ovos de ouro vai durar? O Goldman Sachs não disse abertamente que IA é um mau investimento, mas incentivou cautela. Eles não acham que a IA terá um impacto significativo na economia até 2027. Se as pessoas perderem a confiança, tudo pode desmoronar rápido. Investidores experientes alertam sobre uma possível bolha de IA caso a onda de investimentos pare. As ações vão despencar e outras empresas que agora estão fortemente investidas no seu sucesso vão junto. Nos piores cenários, as pessoas temem que isso possa resultar em um grande colapso do mercado. Porque, atualmente, a economia de IA é só uma grande transferência de riqueza entre empresas de tecnologia. E isso nem está ficando na economia dos Estados Unidos. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente. E é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. Pelos data centers, grandes partes da internet poderiam ser derrubadas pelo uso intenso de IA. Apesar de parecer igual a buscar algo online, consultar o ChatGPT pode consumir de 10 até 60 vezes mais eletricidade, dependendo da tarefa. Sites como o Google agora usam IA em suas buscas, o que mantém a demanda constante e aumenta a procura por data centers. Esses centros sobrecarregam redes elétricas em países ricos, enquanto o trabalho humano necessário para treinar esses modelos é discretamente terceirizado para regiões de baixa renda no exterior, levantando dúvidas sobre quem se beneficia. A tecnologia não está impulsionando a economia agora. Para muitos, parece um castelo de cartas financeiro, com investimentos em uma tecnologia que ninguém sabe se realmente mudará o jogo a longo prazo. Pode ser só uma curiosidade. Pode chegar a uma singularidade que coloque todos em perigo ou revolucionar a economia de maneira imprevisível. De certa forma, isso já aconteceu, porque as empresas já estão agindo como se esse fosse o futuro, e não há como voltar atrás, e muita gente está perdendo o emprego. Capítulo 3. A mentira da eficiência. 2025 marcou o ano em que as demissões por IA afetaram de vez o setor de tecnologia, tornando-o sombrio. De acordo com a consultoria Challenger, Gray & Christmas, houve 55 mil demissões nos Estados Unidos diretamente atribuídas a investimentos em IA. No entanto, isso foi apenas uma pequena porcentagem do total de demissões, aproximadamente 1,17 milhão, o pior número para empregos desde que a pandemia de Covid-19 paralisou grandes partes da economia. Existe um custo humano real nas decisões que as empresas estão tomando agora, e isso pode não desacelerar tão cedo. Diante das preocupações com demissões em massa, o Goldman Sachs alertou em abril de 2026 os trabalhadores substituídos pela IA. Não espere que o retorno seja fácil. Eles afirmaram que esses trabalhadores podem enfrentar uma longa busca para conseguir um novo emprego em sua área atual, com grandes chances de que ele pague menos e tenha condições menos desejáveis do que o emprego que deixaram. O número de empregos disponíveis diminui constantemente, pois as empresas usam IA para economizar. Investir em IA agora é basicamente apostar em um futuro que ainda não chegou.
Empresas dizem que a IA pode ficar tão inteligente quanto humanos e fazer em segundos tarefas que levariam horas para pessoas. Mas neste momento, a IA é imperfeita e cara. A tecnologia consome uma quantidade enorme de energia. Em julho de 2025, o ChatGPT estava processando cerca de 2,5 bilhões de consultas por dia com o Gemini e outros portais de IA, lidando com um tráfego semelhante e usando a mesma tecnologia. Isso requer quase a energia de um reator nuclear para mantê-los funcionando todo dia. Para treinar futuros modelos, data centers de supercomputadores poderão consumir energia equivalente a até 10 reatores nucleares por dia. Os data centers operam 24 horas para manter os serviços ativos, e a demanda cresce conforme as empresas a incorporam em cada vez mais serviços. E poucos deles realmente funcionam. Para a pessoa comum, a IA parece impressionante, mas nos bastidores ainda existem problemas sérios. A tecnologia, na verdade, não está pensando. Modelo preditivo que usa dados de outras fontes. As empresas foram criticadas por publicar arte de IA com erros gritantes, e textos gerados por IA foram encontrados cheios de erros, exigindo o uso de editores para garantir que estejam adequados. Então, as empresas precisam investir tudo isso em IA apenas para acabar tendo que recorrer às pessoas de qualquer forma. Apesar disso, o investimento não está diminuindo. Na verdade, está acontecendo o oposto. Antes, CEOs eram distantes de seus produtos e percebiam suas falhas. Mark Zuckerberg, por exemplo, afirmou que só deixaria seus filhos usarem redes sociais na adolescência. Mas no caso das novas tecnologias de IA, isso geralmente não acontece. Os CEOs de IA têm acesso a novos agentes de IA antes do público em geral. Eles não só interagem, mas também são atraídos por eles. Eles se tornam os primeiros verdadeiros crentes e, por estarem tão envolvidos no novo projeto, é difícil tirá-los dessa órbita. Eles sabem disso, mas não se deixam impedir. Capítulo 4. Psicose na sala da diretoria. Gary Tan, CEO da Y Combinator, esteve envolvido em muitas das maiores empresas de tecnologia nas últimas décadas, e ele está totalmente dedicado à IA. Ele apareceu nas notícias por popularizar o termo psicose cibernética, que ocorre quando se conversa demais com IA, mas Tan não estava alertando sobre isso. Ele se descrevia entusiasmado, dizendo que estava tão animado para trabalhar com agentes de IA que dormia só 4 horas por noite. Antes ele usava modafinil para suportar longas jornadas em startups, mas agora não precisa mais dos comprimidos porque a IA lhe dá energia. A demonstração pública de fé de Tan na IA, na qual ele divulgou publicamente parte do código que estava desenvolvendo no sistema da Anthropic, foi vista como uma das demonstrações mais dramáticas de como a IA afeta a mente. Ele trabalhou muito com prompts de IA, e quanto mais alguém se expõe à tecnologia, mais acredita ter criado algo revolucionário. Há até um termo usado por muitos, modo Deus, quando creem estar perto da lendária singularidade de uma IA totalmente autônoma. Por dentro, é bem mais frágil. No fim, a IA se baseia em prompts de texto. Quanto mais complexos forem os fluxos de prompts, mais precisa é a IA. A IA surge e realiza tarefas cada vez mais complexas. Cada recurso depende de códigos bem estruturados, e nenhuma tecnologia atual se aproxima do funcionamento real de uma mente pensante. No entanto, quanto mais tempo um CEO passa com sua própria tecnologia, mais parece ser o contrário. Relatos anedóticos de pessoas que trabalham na indústria de tecnologia indicam que a cyberpsicose está se tornando cada vez mais comum à medida que o desenvolvimento da tecnologia acelera e a corrida armamentista se intensifica, mas o sucesso é difícil de alcançar e ainda mais raro. No final de 2025, um estudo do MIT analisou o estado da IA nos negócios e examinou 300 implementações públicas da tecnologia. A tecnologia estava em estágio inicial e as notícias eram piores que o esperado. O estudo revelou que a grande maioria das empresas de IA ainda não era lucrativa. Só 5% dos projetos piloto integrados de IA apresentaram impacto significativo no lucro das empresas. E a grande maioria nunca chegou nem à fase em que o público pode opinar se funcionam ou não. Na verdade, a maioria nem sequer saiu do papel. A maioria dos sucessos em IA foca consumidores individuais. ChatGPT e Gemini têm milhões de usuários diários, mas a maior parte usa a versão gratuita. Apenas uma pequena parte são assinantes pagos. Esses serviços de IA atuam principalmente via parcerias, permitindo que outras empresas integrem a tecnologia aos seus próprios serviços.
Mas, enquanto 60% das empresas avaliam as ferramentas, apenas 20% delas levam o projeto para a fase piloto e só 5% chegam à fase final e são implementadas na linha de produção ou de serviço. Isso significa que a grande maioria do dinheiro investido em IA simplesmente desaparece. Neste momento, toda a economia de IA está se equilibrando na ponta de um alfinete. Investimentos seguem chegando porque empresas líderes convenceram as demais de que são o futuro. Não faz sentido para a maioria das empresas tentar desenvolver sua própria ferramenta de IA, então elas acabam recorrendo a trabalhar com um dos grandes nomes já estabelecidos, como a OpenAI. Esses investimentos ainda não geraram dividendos para a maioria dessas empresas. As contas continuam aumentando e as demissões continuam atingindo seus funcionários, e tudo isso pode estar prestes a atingir um ponto crítico. Se 20 projetos revolucionários são anunciados e 19 acabam indo para o lixo, isso não é sustentável. Se a IA seguir falhando com seus clientes, não só trabalhadores de tecnologia demitidos ficarão sem emprego. Investidores estão atentos. Trabalhadores de tecnologia demitidos esperam que a bolha esteja prestes a estourar, o que pode não estar longe. Capítulo 5. A grande reversão. Sempre haverá os primeiros a adotar, e a maioria das empresas que adotaram a IA de forma mais agressiva tem base tecnológica. Mas isso os torna casos de teste, e esses testes nem sempre dão certo. Klarna, banco digital e de serviços financeiros, estava à frente de seu tempo. Seu CEO, Sebastian Siemiatkowski, estava confiante em 2024 de que a IA poderia assumir muitos dos empregos humanos. Foi um bom teste, pois muitas funções são repetitivas e previsíveis. Então, começaram os cortes. A empresa congelou contratações por mais de um ano. Sua força de trabalho foi drasticamente reduzida em quase 40%, caindo de 5.500 para 3.400 funcionários. O substituto foi um chatbot de IA que supostamente fazia o trabalho de mais de 700 agentes de atendimento, lidando com centenas de transações financeiras ao mesmo tempo. Foi um dos primeiros grandes testes para avaliar se a IA poderia assumir muitos empregos. Os resultados logo vieram dos clientes da Klarna, que não ficaram satisfeitos. O chatbot realizava tarefas simples, mas falhava em questões complexas. Clientes frustrados perderam a confiança na empresa, gerando um dos maiores constrangimentos para uma empresa de tecnologia na era da IA. A Klarna precisou recuar após demitir grande parte de sua equipe de atendimento ao cliente. Tiveram que mudar de direção rapidamente e treinar outros funcionários para assumir essas funções até poderem recontratar. Isso resultou em engenheiros e profissionais de marketing atendendo clientes, possivelmente com melhor desempenho que o sistema automatizado. Esse padrão tem se repetido em vários lugares. As empresas que investiram em IA estão começando a dar marcha à ré. A única dúvida é quão ruim isso ainda pode ficar. A Forrester, empresa de pesquisa em tecnologia, estuda a transição para IA há anos e suas previsões raramente foram positivas. Eles estudaram o quanto os funcionários estão despreparados para se ajustar ao novo paradigma da IA, assim como o fato de que os funcionários ainda não estão se beneficiando dessa mudança. Mas agora, eles estão prontos para fazer uma grande previsão. As empresas têm demitido funcionários em massa, esperando substituí-los por IA, mas isso as deixou sem a equipe especializada de que precisam para saber como usar a tecnologia de forma eficaz. É como uma companhia aérea demitir o piloto para reduzir custos com o peso da carga e depois notar que precisa de alguém para pilotar. Enquanto buscam novos empregos, esses funcionários podem querer procurar onde começaram. A Forrester prevê que não só muitas dessas empresas vão precisar contratar mais pessoas, mas que metade de todas as demissões relacionadas à IA serão revertidas até 2027. 55% dos empregadores já se arrependem da decisão de cortar funcionários. Isso pode colocar a equipe da AXT de volta no comando. Essas pessoas criaram grande parte da infraestrutura tecnológica moderna, foram forçadas a sair e agora essas mesmas mentes são necessárias para reverter a queda. Assumindo que CEOs saibam quando um desastre se aproxima, esse é o grande fator X no atual paradigma da IA. A IA ainda não se tornou lucrativa, ela ainda não se tornou indispensável para as empresas, mas fez um trabalho incrível ao convencer as pessoas de que já é. Desde as pessoas que fazem dezenas de perguntas por dia ao ChatGPT, até os CEOs na alta cúpula improvisando código para a próxima inovação, eles estão recebendo principalmente feedback da IA, e ela continua dizendo que está tudo ótimo. Eles seguem investindo, os números do rastreador de ações sobem, assim como os receptores de dopamina. Tudo vai bem, até não ir mais.
Atualmente, é provável que pessoas demitidas pela IA estejam no controle, pois a empresa precisa de sua experiência e talvez possam negociar novo salário ao retornar. Analistas sabem que isso é necessário, CEOs talvez não. Falta liderança no topo, enquanto até os mais inteligentes da tecnologia seguem orientações de chatbots que criaram. E eles podem continuar fazendo isso até que toda a castelo de cartas desabe. Isso levanta uma questão maior. O que ocorre quando essa ferramenta vai além das empresas de tecnologia e entra em sistemas onde estão em jogo consequências, não lucros? Descubra a verdade assustadora em IA jogou um jogo de guerra e detonou todos. Ou veja este vídeo em vez disso.